Oi, pessoas, tudo bem com vocês? E aí, bora continuar a leitura do livro Aconteceu na Casa Espírita? Comigo. Paramos no capítulo 7, verificando os resultados. Perambulando, qual menino perdido pelos corredores do templo espírita, procurava o mestre a fim de contar o ocorrido. Encontrou o adversário mor em intensas tarefas de organização diante da turba de obsessões que estagiavam na casa espírita, sob a autorização do alto, delegando-lhes tarefas de influenciação. Terminada a reunião da maldade, o discípulo contou-lhe em linhas gerais os acontecimentos, tirando Júlio César do sério. Infeliz, quantas vezes lhe avisei? Todo cuidado é pouco, você é um fraco mesmo. Se o Daniel, responsável pela seita de Mamon, não estivesse incumbido de valorosa tarefa que acabei de lhe dar, você seria substituído neste momento. Abra o olho, eles estão em toda parte. Não podemos vê-los. Eles são os representantes da luz. Contudo, podem nos monitorar enquanto permanecemos aqui. Por isso, a vigilância deve ser redobrada. Deixe-me ver, disse o obsessor-chefe, aproximando-se do servo, batendo-lhe discretamente no rosto como se desejasse despertá-lo. Permanece lúcido? Não lhe fizeram nenhuma lavagem cerebral ou tortura? Mas, senhor, disse o auxiliar, desejando falar-se que não encontrou nada disso, mas foi interrompido pelo perseguidor. Nada demais. Se já não bastassem todas as minhas atividades, agora terei que lhe vigiar. Preste atenção, você está proibido de se afastar, sem a minha necessária autorização. No processo, está chegando ao fim. Logo sairemos daqui. Lá fora você é muito útil para a nossa organização. Esqueceu que lhe confiamos um exército? Lembra-se dos casos graves de obsessão que coordena? Vai jogar tudo isso fora por causa de umas palavrinhas tolas e sentimentais? E sem falar na promoção que estou lhe empenhando em conceder. Promoção, chefe? Perguntou o secretário, demonstrando no semblante um ânimo e expectativa, caindo na tola encenação do sumo perseguidor. Sim, meu caro, promoção. Por isso, veja se anda na linha. Mais um deslize e eu serei obrigado a cancelar todo o processo. Deixa eu ver, toda vez eu faço a mesma coisa, que droga. Todo o processo encaminhado aos nossos coordenadores, pleitando a sua ascensão em nossa equipe. Dessa forma, tome muito cuidado para não desafiar a ira dos nossos superiores. Agora eu estou verdadeiramente irritado, gritou Júlio César. Os emissários do bem atingiram o limite. Quiseram arrebatar o meu secretário? Então vocês vão ver, gritava o superior Gonçalves, olhando para o nada como se quisesse identificar as entidades invisíveis. Avante, criatura infeliz. Nosso trabalho deve continuar. Enquanto você era doutrinado, a nossa equipe verificava os grupos mediúnicos que atenderiam nossas expectativas. 5 deles são fortes candidatos para o processo de fascinação. E adentrando uma das salas de trabalhos mediúnicos, ligaram-se a 2 participantes bastante receptivos aos pensamentos inferiores. Sondando-lhes o mundo íntimo, notaram que um dialogador e uma das médiuns trocavam pensamentos sensuais. Senhor, disse Daniel, um discípulo de Mamon, trago a ficha. Soraya Barreto e Sérgio Queiroz, candidatos de adultério, que diz? Excelente. Será um escândalo formidável. Para o seu primeiro trabalho num grupo profissional está ótimo. Vamos ver agora quem é que pode mais. As fofocas sobre o caso da média e do delegador adúlteros explodirão por estes corredores feito pólvora. Vamos. Precisamos nos organizar. Ainda temos muito a fazer para executar este novo plano. Soraya e Sérgio eram trabalhadores de um grupo mediúnico. Ela, médium, não muito educada, comparecia raramente às reuniões de estudos doutrinários de orientação geral. Julgava-se algumas vezes privada das alegrias do mundo por causa do compromisso mediúnico. Casada com um homem digno e respeitável, não se sentia feliz durante a sagrada oportunidade do casamento. O dialogador, igualmente consorciado com delicada esposa digna de admiração e amparo espiritual. Entretanto, ignorando as orientações espíritas, colocavam-se à disposição de entidades desequilibradas, gozando a vida de maneira irresponsável. Ambos os tarefeiros do socorro espiritual abriam as grandes brechas dos inimigos da verdade, não se dedicavam à vivência mínima dos ensinos adquiridos e permanecendo interessados apenas nas atividades fenomênicas. E porque mantinham afinidade nas intenções, ligaram-se magneticamente por ondas mentais.
Na reunião de intercâmbio, pouco contribuíam, tornavam-se elementos isolados pelos mentores, pois que os pensamentos não atingiam regiões superiores para ajudar na tarefa do socorrista. Todos esses dados eram de domínio dos invasores das sombras. Os instrutores do mais alto igualmente sabiam deste possível envolvimento entre os cooperadores citados. Contudo, não podiam privá-los do convívio entre os companheiros encarnados junto à casa espírita. Entretanto, orientações espirituais gerais exaltando a moral, o nobre objetivo do casamento, o esforço para domar as más tendências como ponto a identificar o verdadeiro espírita, foram transmitidas através de vários medianeiros, mas nenhuma delas foi atacada pelos dois tarefeiros envolvidos, o que oferecia largo campo de atuação para o Júlio César e sua falange. O inimigo da harmonia reuniu rapidamente os servidores à sua disposição, iniciando mais dessa trama diabólica. Camaradas, eis que estamos avançando de maneira muito satisfatória. Agora veremos de usar mais uma vez uma arma bastante delicada, a fascinação. O campo de atuação será de novo a mediunidade? Perguntou um dos presentes. Não e sim, respondeu o maquiavélico. Não exploraremos a mediunidade em si, mas desejaremos atingir muitos médiuns. A fascinação, prosseguiu o perverso arquiteto, será no campo da sensualidade, dos instintos humanos. Um trabalho um pouco difícil, pois aqueles que envolveremos já vibram em nossa sintonia, autorizando-nos à ação. Simplesmente teremos que nos estimular um pouco mais as suas tendências inferiores. Precisamos fazer com que esses tarefeiros invigilantes e imprudentes se desequilibrem, comprometendo o bom andamento da reunião, abrindo-nos o campo para atingirmos o grupo como um todo. E os amigos superiores? Perguntou o outro, muito preocupado. Não tentarão nos afastar dos nossos propósitos? Se caírem nas mãos dos responsáveis espirituais por essa casa, preveniu o perseguidor cruel, finjam terem transformado para livrarem a imantação mediúnica. Inventem, se necessário, histórias mirabolantes ou permaneçam mudos. Eles, os mensageiros do Cristo, prosseguiu o preceptor das trevas, não podem nos expulsar, trabalham pela tolice do amor. Isso representa um ponto positivo a nosso favor, porque preferem esperar pela nossa transformação moral em vez de nos destruir. Enquanto aguardam nossa metamorfose no campo dos valores espirituais, que para nós é impossível, nosso plano avança. Eu estou com muito medo, continuou o camarada prudente, levando os outros a concordarem. Não será melhor desistirmos? Estamos na toca do inimigo. E se os emissários da luz estiverem com a verdade? Essas palavras finais mexeram intensamente com Júlio César, fazendo-o perder a razão. Como ousa querer desistir? E, aproximando-se do obsessor temeroso, fitou-o de maneira profunda, agarrando-o fortemente pelos andrajos em atitude agressiva, chacoalhando-o violentamente por várias vezes e acrescentou irado. Experimente abandonar esta missão. Tente render-se aos falsários do amor. Deseje, por um único minuto, levantar um movimento falso contra os meus propósitos e verá o que lhe acontecerá. Se eu souber de uma tentativa sequer da sua parte ou de alguém da minha equipe para mudar de lado, será sumariamente confinado nas prisões de nossa cidade por um tempo indeterminado. E, além do mais, continuou o malvado perseguidor aterrorizado e ameaçando os obsessores. Sei que muitos de vocês ainda têm entes queridos encarnados. Experimentem abandonar os nossos propósitos e verão o que acontecerá aos seus. E não despertem a minha ira, muito menos a dos nossos superiores. Continuando, disse-lhes: prestem atenção. Os espíritos bondosos não poderão nos impedir, pois que estaremos ligados aos pensamentos e emoções de Soraya e Sérgio. Por isso, coragem, pessoas fracas não convivem comigo. Gonçalves começava a observar o chefe com outros olhos. Sentia-se um tanto diferente e pela primeira vez analisava as colocações do seu superior, distinguindo-as do atendimento respeitoso que recebera dos amigos espirituais. Era o início de uma importante reflexão. Eu vira, gritou o mandante. Onde está você? E da turba, a entidade feminina, usando esfarrapada fantasia, imitando dançarinas espanholas, rasgou a pequena multidão estalando desajeitada castanhola, enquanto dançava sensualmente, arrancando dos comparsas assobios, palmas e admiração.
Parem com isso, ordenou o porta-voz das sombras, fazendo surgir silêncio. Entregamos este caso a você, Elvira. Sei que questões de envolvimento no âmbito das emoções é a sua especialidade. Quero que destrua o casamento dos dois, que impeça o autocontrole das emoções, deixando-os fascinados um pelo outro a ponto de perderem a razão e a compostura, embrenhando-se no campo do sexo desequilibrado, a fim de turbarem mais ainda os trabalhos espíritas e tornarem-se um grande escândalo na instituição. Não admito falhas, ouviu bem? Fique tranquilo. Não costumo decepcionar os meus superiores. Respondeu a servidora sensual. O senhor sabe da minha competência? Então, mãos à obra, Gonçalves. Pois então, senhor. Qual o resumo do nosso trabalho? Como estão as tarefas dos outros camaradas? Vejamos as anotações, respondeu o secretário. Já atingimos a responsável pelo atendimento fraterno, comprometendo as tarefas nesta área. Um grupo de fluidoterapia, causando desconfiança e concorrência. Esse agrupamento de socorro espiritual que está em andamento, cujo objetivo é provocar escândalos e, consequentemente, a fofoca destruidora. Outros camaradas, sobre as suas ordens, já realizaram o afastamento de um entrevistador, coordenado por Márcia Boaventura, das tarefas da noite de segunda, terça e quarta. Seguindo as suas orientações, o envolvemos a fim que julgasse, se fosse preciso, melhorar a vida material. Fizemos com que inscrevesse em seu terceiro curso universitário. O mundo ganhará mais um inútil acadêmico e perderá um valoroso cooperador do bem. 5 expositores dos mais variados cursos do espiritismo espalhados pela casa tiveram promoção no emprego sob nossa influência, tendo obrigatoriamente de abandonar as tarefas a fim de cumprirem os compromissos materiais. O que eu fiz aqui? Peraí, gente. Aqui. 3 dirigentes de grupos mediúnicos pediram licença, atendendo a caprichos familiares, fazendo longa viagem também sob nossa atuação. Os eruditos espíritas não foram esquecidos. Com a vaidade sobreexcitada, estamos sugerindo que reformulem todos os trabalhos na casa, toda a área doutrinária. Isso sim é que vai gerar uma grande fofoca. Desejamos fazer com que entrem em confronto com a organizada diretoria de doutrina. Estamos ainda fazendo com que modismos de toda a ordem apareçam por aqui trazidos pelas pessoas eufóricas. 300 processos de obsessão simples foram implantados juntos àqueles que nos oferecem brechas, o pretexto de atrapalhar diversos trabalhos espíritas. Estes, num mecanismo em cadeia, exatamente como o senhor planejou, haverão de triplicar as irritações, abrindo novos caminhos. Verificamos as obras assistenciais e notamos estarem passando por várias dificuldades financeiras. Envolvemos alguns responsáveis que entraram na nossa esfera de ação por conta do pessimismo, nervosismo exagerado, falta de fé, não terem esquecido o ideal espírita e prenderem-se simplesmente à questão de organização, agindo com frieza, distantes do amor. Com isso, podemos desestimulá-los intensamente. Agora estão prestes a abandonar as funções. Nas promoções beneficentes, igualmente, tivemos boa infiltração, pois que os cooperadores, verificando estarem fora das reuniões mediúnicas, da seriedade dos estudos, entregaram-se a piadas, às brincadeiras, maledicência, competição e inveja e ciúme. Isso tem afastado vários trabalhadores matriculados nessas obras. No pequeno coral, inspiramos-lhes músicas mais agitadas, fazendo com que oponham a direção da casa em querer divulgar o espiritismo pela canção. Sugerimos-lhes outros ritmos a fim de atordoar-lhes e confundir-lhes o pensamento. O regente, praticante de um dos nossos, tendo levado a sua ideia à direção doutrinária, e esta, obviamente, solicitando a retomada do trabalho com músicas que elevem a criatura humana, conduzindo mensagens de transformação moral, tal como é o objetivo do espiritismo, fez com que o condutor das vozes espíritas se irritasse, quase desistindo das tarefas. Ainda temos o grupo de teatro, que certamente nos atenderá às mesmas solicitações, melindrando-se certamente quanto à pureza doutrinária que lhe solicitava evitar no centro a propagação de obras não espíritas. Temos procurado, diante de agrupamentos de estudos, estimular os contestadores natos, fazendo com que estejam especialmente alterados, conseguindo com isso atrapalhar vários participantes.
E muitas outras reuniões estão recebendo a visita de nossa falange. Falta ainda atingirmos definitivamente o presidente e o diretor doutrinário da instituição. Seguindo suas ordens, continuou Gonçalves, colocamos cerca de 10 espíritos adversários com cada um, esperando que ofereçam brechas de atuação, mas eles desfrutam de proteção espiritual admirável por conta do esforço que empenham na conduta reta e pelo trabalho sério que executam. Contudo, Senhor, nosso labor parece difícil, pois não faltam aqueles que são verdadeiras rochas morais, os que têm atraído impressionante proteção espiritual pelas atitudes cristãs. Esse processo tem exigido muito dos nossos cooperadores. Já tivemos de renovar nossas turmas por 5 vezes. Nossos trabalhadores sentem-se fracos ao entrarem em contato com certos ambientes amorosos que obrigatoriamente têm de visitar, com o objetivo de atormentar e desviar os encarnados da bondade. Sobre estes, a nossa influência tem sido praticamente nula. Não sei se nossa equipe conseguirá ir até o fim. Acredito que estejamos andando devagar demais. Nada disso, meu caro, acrescentou o mandante. Os pontos principais estão sendo atingidos. Aguarde e verá o excelente resultado. Quanto aos responsáveis pela instituição, haveremos de visitá-los pessoalmente em breve. Primeiro, vamos atormentá-los e procurá-los e preocupá-los, desestruturando as tarefas depois que estiverem irritados com o mau desempenho dos departamentos, escândalos, as fofocas, o pegaremos em cheio. Agora deixemos o caso Soraya Barreto e Sérgio Queiroz nas mãos de Elvira, nossa musa sensual. Capítulo 8. Cedendo à tentação. Daniel, estou aqui, senhor. Quero que você acompanhe Gonçalves até a casa de Márcia. Isso. A casa de Márcia Boaventura. A coordenadora do atendimento fraterno? Perguntou o servo de Mamon. Ela mesma. Desejo saber como anda este caso. Se lhe interessa, senhor, informou Gonçalves, o nosso plano deu resultado, pois Márcia já faltou 2 semanas consecutivas. Ótimo. Contudo, não deem descanso. Daniel, este serviço é muito importante. Haja sobre o senhor Boaventura com todo seu magnetismo e ideias fanáticas. A esta altura, ele deverá estar comprometido financeiramente, doando suas economias para os cofres de Mamon. Precisamos eliminar Márcia do serviço cristão. Vocês terão 8 semanas de atuação junto ao marido dela. Torturem-no, instruam-no durante o sono para impedir a qualquer custo o comparecimento da esposa na casa espírita. Vão e não falhem. Tomadas as devidas providências, Júlio César voltou para a cidade sinistra com o objetivo de convocar novos servidores para intensificar o processo de infiltração, deixando Elvira coordenando o restante das atividades. A resposta de Júlio César não perdeu tempo. Acompanhando Soraya Barreto, iniciou o processo de fascinação, fazendo com que durante toda a semana a imagem do Sérgio Queiroz lhe invadisse a mente, inspirando-lhes as mais terríveis fantasias. Sob a interferência de Elvira, sentia-se completamente apaixonada, não conseguindo pensar em outra coisa. Na semana seguinte, a médium, durante a reunião, não apresentou condições de trabalho espiritual e, sob forte atuação da entidade inferior, trocava olhares com o dialogador que estimulado pela adversária, correspondia aos anseios da intérprete perturbada. Ao iniciar da reunião, Sérgio Queiroz aproximou-se de Soraya. Soraya Barreto, para a tarefa de atendimento espiritual. Elvira envolveu a médium, estimulando-a para a fraude, e no auge da inconsequência, de comunicação, aproveitando uma declaração de amor, não, pois as palavras eram sensitivas, e após a comunicação da reunião, desejou cuidar da vida alheia, e o capitão desejou o e do dialogador, trabalhando todo o centro, vigilante pelos servidores, fazia parte da condição do adultério elaborado, diziam a outra que por ela deseja ambos casados,
vou me queixar, gente. Eu conheço dele. Estavam pela casa. E se espalhavam pela casa entre as mentes invigilantes comentários descaridosos como estes. Você não sabe o que está acontecendo na minha sala. O quê? Uma senhora de nome Maria Souza acha que é médium de cura. Não diga. Já tem fila para tomar passe com ela. Não acredito. E ainda tem mais. O mentor dela se comunica dizendo que é médico e quer fazer cirurgia espiritual. Para mim é pura fraude. E eu não te conto a última. Estão todos comentando. Conhece um tal de Sérgio Queiroz? Sérgio Queiroz? Como ele é? Alto, forte, conversador? Ah, sim, agora me lembro. Às vezes ele faz diálogos na minha sala. Pois é, todo mundo está dizendo que ele está tendo um caso com Soraya Barreto. Que horror! E o que o seu dirigente diz? Conversei com ele em particular, mas se recusa a tomar qualquer providência. Dizendo... Gente. Peraí. Ai, toda vez eu erro, peraí. Eu não enxergo, aí eu tenho que comentar. Voltando. Ele se recusa a tomar qualquer providência, dizendo que primeiramente é preciso orar para confiar é preciso orar e confiar nos amigos espirituais. Recado dado. E que, se for preciso, conversará em particular de forma absolutamente discreta com os envolvidos neste caso. Me pediu sigilo e eu só estou contando para você que é a pessoa que eu mais prezo aqui dentro. Mas eu não acho que essa seja a melhor solução. Eles deveriam afastar esses dois do trabalho. Onde se viu? Que pouca vergonha. Outros comentavam ainda. Dizem que a Márcia Boaventura, aquela coordenadora do atendimento fraterno, está tendo problemas. Quais? Parece que o marido entrou para uma seita fanática e está proibido de vir ao centro. Logo ela, tão certinha, não admitia conversas no corredor, sempre zelosa com o silêncio e o respeito. Ah, é até bom. Essas pessoas muito eficientes, no fundo são recalcadas. Quero ver agora como é que ela vai fazer. E o melhor, quero ver quem é que vai substituí-la. Bem, faço eu, que não assumo nenhuma tarefa, não me estresso, não tenho que me preocupar com nada e não incomodo com os meus familiares. O que adianta servir ao centro e criar uma desarmonia em casa? Melhor mesmo é não se envolver com nenhum serviço voluntário. Outra coisa que estão comentando, continuou a língua afiada, é sobre as mudanças na atividade mediúnica e doutrinária. Penso que Castro e Israel já estão ultrapassados. Precisamos mesmo de ideias novas, sangue novo. O pessoal fica nesse marasmo, não se agitam. Queremos novos estudos científicos. A ciência que deve ser, na minha opinião, exaltada. Afinal, estamos rumando para o futuro. Precisamos das mentes eruditas, de pessoas intelectuais para dirigir a nossa instituição. Principalmente daquelas que não queiram reinventar a roda. Opinião da Aline. Tá tudo aí, gente. Não tem mais... tudo é só ser interpretado. Né? Tá tudo aí. Se souber interpretar, muita coisa vai ser resumida. E os comentários eram realizados indiscriminadamente. Elvira divertia-se, a casa espírita aos poucos era tomada pela maledicência. Os amigos espirituais, prevendo o pior, promoveram conversa edificante no plano espiritual, aproveitando o desdobramento por ocasião do sono de Soraya e Sérgio. Diante da respeitável entidade, os dois sentiam-se envergonhados. O espírito amigo, porém, compreendendo-os intensamente, iniciou a orientação. Peraí, gente, só um minutinho. É isso mesmo. Tá vendo? E eles observam, porque eles não podem interferir no livre-arbítrio, né? Tudo que tá acontecendo aqui tá sendo feito por livre escolha de todo mundo. Não tem ninguém sendo obrigado a falar nada do que pensa, né? Tá sendo influenciado, mas assim, né? Tudo já tá dentro.
Caríssimos irmãos, compreendemos que na Terra temos que enfrentar dificuldades e problemas, dores e angústias. Entretanto, não nos faltam momentos de alegrias e aprendizados que significam bênçãos no caminho, perdão. Vocês são felizes por poderem compartilhar da tarefa de uma respeitável casa espírita. Passaram pelos cursos de conhecimentos básicos e por isso não desconhecem o processo de obsessão. Por não vigiar os próprios sentimentos, estão sendo vítimas de graves adversários espirituais. Mas ainda não aconteceu nada, disse Sérgio. É por isso que estamos dialogando há tempo, solicitando vocês que evitem qualquer custo se envolverem. Ambos trazem compromissos sérios na área do casamento e vão se perder por se renderem aos instintos desequilibrados. A união matrimonial representa um avanço para a humanidade, além de ser, na grande maioria, o resultado de reprogramação realizada na vida do infinito. Ao se entregarem à delinquência das forças sexuais, haverão de se comprometer muito espiritualmente, e vocês conhecem a doutrina espírita que nos esclarece bem a respeito. Além disso, estão sendo estimulados por adversários, o que estão explorando a fim de atingirem a nossa casa espírita. Por isso, meus amigos, pensando na felicidade de vocês, atendam às lições evangélicas, digam não ao adultério. Soraya, minha filha, valorize o seu esposo. Sérgio, meu filho, pratique a fidelidade junto ao anjo que o Senhor lhe concedeu na condição de esposa. Se desejam vencer no caminho, convém lutar contra as más tendências. Contem com o nosso apoio, busquem-nos através da prece. Lembrem-se que seremos responsáveis por todo o mal que poderíamos evitar, e não evitamos. Retomem agora na certeza de que Deus é por nós sempre. Pela manhã, Sérgio Queiroz acordou lembrando-se parcialmente da advertência. Os adversários, contudo, não lhe davam tréguas, explorando as suas tendências, fascinando-o dia a dia, colocando-o em grande período de provação. Na semana seguinte, quando o grupo fazia pequena confraternização, deixando-se vencer pelas influências dos adversários, Soraya e Queiroz declararam-se um ao outro, decidindo naquele momento fugir para a verdadeira aventura, perdendo-se completamente no caminho, abandonando as tarefas espíritas, comprometendo-se muito espiritualmente. E porque não foram nem um pouco cuidadosos nos comentários, certas criaturas descaridosas ouviram, e após a saída dos... Parei. Toda vez. Acho que eu vi. Epa. Após a saída dos companheiros moralmente enfermos, a notícia se espalhou qual relâmpago destruidor. Durante dias, uma onda de fofoca e reclamações invadiu a casa. Vários departamentos apresentavam probleminhas, a intolerância estagiava entre muitos dirigentes. Os amigos espirituais, entendendo que era o momento correto para agir, preparavam-se para interferir o quanto possível. Os departamentos doutrinários já desenvolviam falhas significativas. O atendimento fraterno, por exemplo, sem a presença da organizadora Márcia Boaventura, prosseguia de maneira muito deficiente. Outros cooperadores dedicados faziam o possível para acolher, com a mesma competência, os que chegavam pela primeira vez na instituição, ou aqueles desejosos de uma palavra amiga, seguida da orientação espírita. Não faltavam, porém, os invigilantes, perturbando os serviços. Sequiosos por cargo, disputavam a organização das entrevistas. Quais representantes do orgulho em uma empresa do mundo? Esqueceram de que os candidatos, ao comandar o trabalho de bem, devem primeiramente se esforçar por comandarem a si mesmos. Castro começava a se preocupar. Para ele, o trabalho das entrevistas era muito importante, porque representa as boas-vindas da casa espírita aos que estão chegando, desejosos em conhecer o espiritismo ou necessitados da orientação espiritual. Todos os dias recebia reclamações, notava a fascinação instalada em certos grupos mediúnicos. O caso Maria Souza lhe atormentava a consciência, além das perturbações geradas por Sérgio e Soraya. Israel, igualmente, recebia dezenas de queixas acerca de grupos e dos trabalhadores em desequilíbrio, e mergulhando em profundas reflexões sob inspiração superior, deduziu ser preciso providências toda
vez que eu vou tecer o negócio serem tomadas. Pera aí que eu vou continuar. Eu vou ter que diminuir. Isso aqui, ó. É no finalzinho ali, eu sou meio lelé. Providências serem tomadas urgentes a fim de esclarecer os companheiros em jornada. Para isso, aplicarem um estudo exaltando no centro o que é uma casa espírita e os seus valores, objetivos e finalidades, além da pureza doutrinária, bem como as funções dos trabalhadores, relembrando os preceitos do homem de bem. Capítulo 9. Entre mensagens e críticas. No mundo dos espíritos, porém, o trabalho de auxílio aos companheiros que estavam no campo das provações era bastante intenso. As entidades amigas iniciaram o processo de divulgação de mensagens edificantes através da mediunidade. Tarefeiros espirituais dedicados envolveram de maneira doce e terna vários médiuns, efetuando o sublime intercâmbio entre duas realidades da vida. Centenas de mensagens foram irradiadas, ressaltando a necessidade de mais trabalho, discrição, zelo pela doutrina espírita e tolerância entre os cooperadores do amor. Os médiuns captavam as informações espirituais, cada qual com as suas capacidades medianímicas, vestindo as ideias dos benfeitores com o próprio material mental, mantendo-se fiéis ao fundo das informações superiores. Todos os grupos receberam a visita fraterna das entidades amigas, estimulando-os, alertando-os delicadamente ao respeito das necessidades de entenderem a casa como um verdadeiro templo, onde o trabalho, tolerância e fraternidade precisam ser colocados em evidência. À medida que as mensagens foram sendo recebidas e avaliadas com rigor, divulgadas, o ambiente do centro começava a mudar vagarosamente. Contudo, Israel se empenhava na organização de valoroso estudo doutrinário e era envolvido pelos adversários. Contudo, Israel, que se empenhava na organização do valoroso estudo doutrinário, era envolvido pelos adversários do bem. E, embora suas atividades dignas, respeitosas e fervorosas nos ideais espíritas lhe conferissem notável proteção espiritual, os adversários da bondade, com o objetivo de atormentá-lo e atrapalhar a organização da reunião de estudos, alertadores envolveram os frequentadores invigilantes, ferindo-lhe a alma desta forma. Israel, não precisamos tanto de estudo. Você já está velho. Seu método é ultrapassado. Precisamos de capacidades novas. Por que não aposenta suas ideias antigas? Ofereça oportunidade aos que estão chegando. Sua época já passou. Vá, faça suas viagens, suas palestras. Suas palestras repetitivas. Toda vez a mesma. Eu vou aprender, gente, uma hora mexer com o Kindle. Eu vou voltar para os livros, eu prometo. E deixe o cargo àqueles que apresentam maior competência. Durante todos esses anos, você reinou nesta casa, e agora é melhor que você descanse. O responsável pelas atividades doutrinárias sentiu o coração pulsar mais depressa, manteve-se firme, pedindo a Deus que o ajudasse a tolerar e esclarecer o quão importante é a continuidade dos estudos espíritas para a manutenção da causa. Entretanto, os inimigos do bem tentavam de tudo, inclusive contra a sua própria vida, no que foram naturalmente impedidos pelos benfeitores. Certa noite, quando as horas avançavam para a madrugada, os espíritos do Senhor se convocaram em importante assembleia, recrutando os cooperadores encarnados de cada departamento da casa, incluindo obras assistenciais, com o objetivo de apoiá-los. Reunidos, os representantes dos trabalhos do Cristo, acompanhados dos tutores espirituais responsáveis pelas respectivas tarefas, o mentor cumprimentou-os desta maneira: queridos amigos e irmãos, neste momento delicado é necessário nos colocarmos em guarda. Os encarnados estão sendo experimentados e precisam estar em alerta nas tarefas edificantes.
Primeiramente, continuou o mentor, é necessário lembrar que a nossa casa espírita foi edificada por dedicados idealistas com o objetivo de viver e divulgar os ensinos da doutrina espírita, revivendo a mensagem cristã. Não desconhecemos as dificuldades, não ignoramos os problemas. Confiamos, contudo, na proteção espiritual que brota mais alto como chuva luminosa, inspirando e amparando a todos os que trabalham com sinceridade na seara do Senhor. Entretanto, se somos representantes do Espiritismo, não podemos esquecer de valorizarmos a pureza doutrinária, colocando-nos à disposição para estudarmos e irradiarmos as verdades codificadas por Allan Kardec. Neste momento grave, prosseguiu o orientador iluminado, pela qual a nossa casa passa, os adversários têm se valido das imperfeições humanas para semear a discórdia, implantar a competição entre os cooperadores invigilantes, mexer com a vaidade, irritar os corações, desestimulando as realizações cristãs. Dessa forma, meus irmãos, somos todos responsáveis pela continuidade do empreendimento redentor. E se dispomos de maiores esclarecimentos, temos o dever de testemunhar mais. Assim, evitemos a qualquer custo desenvolvermos as fofocas destruidoras, a maledicência, as disputas, etc. Todos somos importantes e necessários nas funções que abraçamos. Lembremo-nos do Cristo, aquele que quiser ser maior, que seja o menor e o servidor de todos. Entendi de novo. Obrigada aí pelo recado. Aproveitemos este encontro de estudos promovido pela Diretoria de Doutrina sob nossa inspiração para, durante todo o trabalho, envolvermos o quanto pudermos os expositores, iluminando-lhes a consciência, esclarecendo suas ideias, ajudando-os na organização do pensamento, a fim que as palavras orientadoras possam chegar aos corações da maneira mais clara possível, fazendo com que seja exaltado o compromisso com a discrição, a tolerância, o zelo pela doutrina espírita e a fraternidade entre os trabalhadores e frequentadores. Neste momento, o instrutor fez pequena pausa, como se estivesse organizando as ideias do que foi questionado por um dos cooperadores encarnados. Afinal, por que nossa casa está sendo perseguida? Por que estamos sendo atacados dessa forma? Querem os inimigos do amor destruir alguém em particular? Não, esclareceu o espírito amigo. Os adversários são inimigos gratuitos da causa e desejam destruir a obra de Jesus no planeta. Entretanto, os trabalhadores imprudentes cooperam para aumentar o problema, à medida que oferecem brechas no caminho. Isso tudo é, de certa forma, compreensível, uma vez que são companheiros em aprendizado rumo à própria perfeição. No entanto, os obsessores devem ser contidos e educados amorosamente. O Evangelho de Jesus é essencialmente educativo e é uma pena que seja esquecido algumas vezes. E quando isso acontece, os amigos encarnados entram em sintonia com os adversários, tornando seus representantes na Terra. Porém, aqueles que permanecem firmes, valorizando pelo próprio exemplo a mensagem cristã, nos permitirão o auxílio da proporção direta do trabalho no campo do bem, contribuindo para a modificação dos adversários, fazendo com que o equilíbrio retorne naturalmente. Do mal sempre se pode tirar o bem, e o que se poderá extrair dessa situação são provas para todos os estudantes do Espiritismo na grande escola em que se converte o Centro Espírita. Por isso, meus amigos, perseveremos. Uma pleiade de entidades celestes garantirá nossa proteção para que pratiquemos as verdades reveladas por Jesus. Assim, valorizemos as boas atitudes, estudemos e vivamos a mensagem evangélica, evitando com isso as infiltrações indesejadas. Sendo a casa espírita um templo de trabalho e amor, é importante defendê-la da penetração das trevas no campo do nosso ideal. Procuramos seguir confiantes na certeza de que o Senhor nos abençoa. Ao final da preleção, Castro e Israel apresentaram-se para mais uma vez solicitar ao benfeitor orientação para a continuidade dos trabalhos. O presidente da instituição aproximou-se do dirigente espiritual com os olhos marejados, dirigindo segundos depois este pedido de ajuda. Caro amigo, temos recebido teu concurso há anos e, de fato,
nos sentimos felizes e honrados pela oportunidade do serviço. Entretanto, a minha alma está sofrendo. Não sei se vou aguentar mais dessa vez. Meu coração está cansado. Tenho suportado intolerância e desequilíbrios. Por mais que se fale solicitando viver os ensinos do Cristo, as criaturas permanecem renitentes, desejosas em ser o exemplo da irritação e da incompreensão. Eu já tenho feito tanto por essa casa, mas agora, amigo, confesso estar esgotado. Não aguento mais tantas reclamações. Nossa organização tem se demonstrado ineficiente para executar tarefas mais simples. Os tarefeiros apontam dificuldades para os trabalhos de rotina. Durante anos militei firme, mas hoje o labor tem exigido muito de mim e diante de tantos problemas tenho pensado em desistir. Quem sabe esteja velho mesmo. Talvez seja a hora de se aposentar, oferecer a vez para outros, livrando-me das perturbações, deverá ser a minha atitude? O benfeitor amoroso aproximou-se um pouco mais de Castro, envolvendo-o ternamente junto ao peito e falando-lhe desta maneira: a tua postura, Castro, deverá ser sempre de homem do bem. Quem se dispõe a seguir Jesus deverá estar consciente dos caminhos pedregosos da cruz que carrega e, ao final da vida terrena, estar preparado para o sublime sacrifício do Gólgota. O Cristo também não ficou livre da hora das trevas ao que se refere o Evangelho, ensinando-nos ser preciso suportá-la para que a obra não se perca. Os adversários são igualmente nossos irmãos em humanidade, permanecendo simplesmente enganados quanto ao caminho das verdades eternas. Compreende-os quanto puderes, são almas sofredoras, guardam angústias e dramas terríveis, querem se libertar dos erros, mas não encontram coragem, trazem a consciência profundamente comprometida ante as leis universais e terão de enfrentar a inexorável lei da reparação. E se queres saber, tu mesmo já fizeste parte das hostes infernais. Quem de nós, peregrinando pelos caminhos da ignorância, não contribuímos para atravessar o progresso? Agora que já caminhamos um pouco mais, é mister compreendermos aqueles que estão na escuridão, fazendo nossa parte para retribuir à lei divina a mesma misericórdia de que um dia desfrutamos. Para alcançarmos o Éden da felicidade plena, é preciso sabermos nos compreender e tolerar, ajudando-nos mutuamente. O obsessor de hoje será o trabalhador de amanhã, e num futuro que depende de cada um de nós, o anjo mensageiro do Senhor. Todos fazemos parte do rebanho de Jesus, e nenhuma alma deverá ser perdida. Tu, meu amigo, estás rumando para o sublime sacrifício do Calvário, e as trevas, naturalmente, estão te experimentando. Fracassarás agora? Renunciarás ao trabalho? Farás como Simão Pedro? Negarás Jesus no momento mais importante? Abandonarás os irmãos em jornada à própria sorte? Para onde foi o teu ideal? Deixa-te, portanto, ser transpassados pelos cravos da maledicência. Suporta as injúrias, as maldades, pois esses sofrimentos morais ainda são necessários para o teu crescimento espiritual. Muitos excursionistas em aprendizado pela Terra passaram por provações semelhantes devido às necessidades evolutivas e não atingiram ainda a capacidade de sofrer e viver pela felicidade do outro, apagando-se completamente. Se achares feito muito por esta casa, de fato não entendestes o idealismo espírita. Se apresentas fadiga, buscas a água viva do Evangelho, refrescando-se no oásis dos ensinos de Jesus. Perante o deserto dos teus sofrimentos, já vencemos tantos problemas juntos, nunca te negamos amparo. Contudo, quando precisamos contar com a tua colaboração, no momento extremo em que a lucidez e o exemplo cristão precisam caminhar lado a lado, pensas em desistir? Lembra-te, ninguém alcança a ascensão espiritual sem vencer a si mesmo, sem dar a vida pelo semelhante. Bem sabemos das tuas limitações, mas solicitamos, já que depende de cada um de nós. Espera aí. Ixi, eu tô um pouquinho. Deixa só um minuto.
Me perdi. Aqui. Por isso, suporta com coragem, oferecendo teu trabalho como sacrifício útil àquele, como cada um de nós, necessitados de uma casa bem organizada no campo administrativo e, sobretudo, no campo doutrinário e assistencial, mantendo acesa a qualquer custo a luz da verdade, fazendo triunfar neste templo e nos corações humanos a chama do Evangelho. Lembra-te do número de crianças atendidas por esse centro, as gestantes, carentes, as entrevistas, os diálogos, as vibrações, etc. Uma gama enorme de almas encarnadas e desencarnadas, recebendo o concurso caridoso do Cristo, através das criaturas de boa vontade. Por todo esse trabalho, precisamos continuar laborando sem esmorecer, e tu, assim como todos nós, encarnados e desencarnados, fazemos parte dessa engrenagem movida pela misericórdia divina. Não conhecemos os perigos que corremos. Sabemos que é portador do livre-arbítrio. Se abandonares tuas realizações agora, falaremos com os espíritos mais altos. Do mais alto disseram a falaremos como os espíritos do mais alto disseram a Kardec. Se desistires da jornada, outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não repousam à cabeça de um único homem. Contudo, para ti, será a perda do coroamento moral do trabalho, corrido pela satisfação de vencer a luta com honestidade, dignidade com as armas do Evangelho Redentor, o qual aponta para a tolerância, a compreensão, a educação, a não violência e a fraternidade sempre. Recorda-te dos dias difíceis pelos quais passaram os fundadores deste hospital-escola, das horas oferecidas em favor da obra, das renúncias ao lazer, das perseguições espirituais pelas quais passaram dos inúmeros testemunhos, do trabalho na vanguarda, mostrando aos irmãos mentores o caminho da salvação. Eles, igualmente, da posição espiritual por eles hoje. Além do mais, continuou o porta-voz da benemerência, nós te alertamos a respeito de não ser essa invasão comum. Igualmente, te previmos sobre os sofrimentos pelos quais haverias de passar. Portanto, meu irmão, ouve a voz que vem do alto, solicitando a nós o sacrifício em benefício do semelhante. Continue em confiança, na certeza de que quando voltares para a nossa esfera, terás a consciência tranquila por um trabalho bem cumprido. Continuaremos ao teu lado, inspirando-te ideias corretas para não te faltar a palavra consoladora e esclarecedora. Lembra-te, contudo, que os adversários do bem só te infiltraram em nossa casa por encontrarem brechas nos trabalhadores encarnados e vigilantes. Explorando as dificuldades humanas, e para vencer este processo, bastará sintonizarem com esferas maiores. Compreendemos a complexidade do caso, sabemos que o teu coração às vezes é ferido pelas incompreensões, mas recorda-te, quanto maior sacrifício, maiores os méritos. Diante disso, ergue a fronte, confia em Deus e seu homem de bem, continua lutando pela caridade de maneira intrépida, pois tudo passa, só o bem permanece. Para vencermos essa luta, será preciso esclarecer encarnados acerca da responsabilidade do trabalho na seara espírita, a importância de sintonias superiores, evitando espalharem o vírus perverso e destruidor das fofocas, prevenindo com a vivência do Evangelho as terríveis infiltrações. Castro chorava sensibilizado. Aquelas palavras firmes e caridosas despertaram para a tarefa, encheram-no de ânimo e confiança. Considerou que a função desempenhada por ele era necessária e, reconhecendo-se como servo pequenino, administrando um tesouro que pertence a Jesus, deixou de lado a autopiedade, decidiu-se por continuar caminhando confiante na providência divina. Israel, meu amigo, disse a entidade abraçando o respectivo tarefeiro, como estás enfrentando a dificuldade? E o representante das atividades de doutrina, emocionado e melancólico, respondeu: Bom, amigo, bem sabemos da tua dedicação e o quanto nos tens suportado,
Bem sabemos o quanto as tuas inspirações têm nos salvado dos envolvimentos e ataques das sombras. As mensagens espirituais enviadas deste plano nos têm consolado, aumentado nossa confiança, permitindo-nos continuar a tarefa amparados pela tua presença, organizando a pleiade dos espíritos trabalhadores do Senhor. Contudo, dessa vez, nosso coração está um pouco mais carente de ajuda. Nossas almas, de fato, perdem um pouco o equilíbrio, vendo a nossa casa que for edificada com tanto carinho e dedicação sendo invadida pelas trevas, ficamos conturbados. Também confesso que diante de tantos problemas, não sei às vezes como agir. Viemos buscar junto ao teu coração generoso o amparo que nos permitirá prosseguirmos com um pouco mais animados. As ondas de modismos instaladas em nossa casa, vem causando... Só um momento. As ondas de modismos instaladas em nossa casa vêm me causando tormentos profundos. Fico preocupado pensando se não tomarmos cuidado com a pureza doutrinária, poderemos perder nestas ondas de novidades que surgem a todo momento. Eis que te solicitamos a caridade de nos orientar, a fim de, apoiados nas tuas palavras, possamos prosseguir fortalecidos. Israel, disse o benfeitor, não te deixes abater por este momento, pois o plano dos adversários é exatamente desestimular os responsáveis, cansá-los através dos problemas, irritá-los, para depois, quando saírem da sintonia superior, alcançada pelo trabalho alegre, pela pureza dos propósitos e pela caridade pura, afastá-los das tarefas definitivamente. Se o desânimo te visitar, serás porta aberta aos perseguidores. Continua cuidando da nossa obra, Israel. É preciso permanecermos firmes na pureza doutrinária, caminhando, quando possível, para as orientações kardecianas, que não se percam no caminho. Entretanto, se o zelo doutrinário é importante, devemos evitar a qualquer custo a intolerância, os julgamentos precipitados, limitando-nos a dar demonstrações seguras das orientações de Kardec. Diante dos modismos que se agitam, quais ondas destruidoras é preciso nos revestirmos de íntima revestirmos de íntima paciência, acompanhada de autoridade moral no campo das orientações. Evita, continuou o orientador, acima de qualquer coisa as irritações, os conflitos provenientes desses processos, a fim de que a obra possa sobreviver. A pureza doutrinária não deve ser encarada como uma ferramenta produtora de discórdia. É, antes de tudo, a capacidade normativa, reguladora das tarefas que se desenvolvem em nome da doutrina espírita. Conjunto de princípios, santo demais para ser alterado por mentes invigilantes e distante dos estudos doutrinários seguros. Os ensinos de Allan Kardec para nós são a água viva que mata a sede dos conhecimentos filosóficos, científicos e religiosos acerca das questões fundamentais da existência humana, conduzindo-nos para a transformação moral. Diante disso, se grupos se levantarem ameaçando o abandono da casa, não temas. De certa forma, é bem provável que isso venha a acontecer, pois muitos tarefeiros haverão de se deixar dominar pelas mentes perversas dos subalternos de Júlio César. Assim, procurar agir com fraternidade, simplicidade e firmeza na defesa de nossa doutrina, tolerando e evitando o quanto é possível que do aspecto doutrinário em nossa casa, é natural, esperemos de ti, raciocínio claro, desprovido de personalismo livre, do sentimento orgulhoso que impõe as opiniões sem bases fundamentadas, ou que interprete as orientações de Kardec para defender os pontos de vista pessoais, visando a manipulação dos fatos ou acontecimento em seu próprio benefício. A verdade deve permanecer sempre. A doutrina espírita, representando o coração da instituição, deve pulsar livre de qualquer impedimento, conduzindo as almas à liberdade, através das realidades eternas. Por isso é justo esperarmos de ti firmeza e não intransigência, lucidez e não fanatismo, tato fraterno e não autoritarismo, estudo e não acomodação, firmeza das intenções e não anarquia doutrinária, defendendo com o próprio exemplo princípios sagrados da terceira revelação. Nesta tarefa, não temos a reação dos trabalhadores, pois estamos contigo também. Igualmente te prevenimos a respeito dos perseguidores espirituais e dos tormentos pelos quais haverias de passar.
testemunhando o Evangelho. As orientações que fraternalmente passamos para Castro igualmente te servem. Livra-te do desânimo que te ronda, a fim de que os adversários da bondade não encontrem em ti canal de atuação inferior. Ocupa a mente, trabalha com coragem no material referente ao encontro de estudos, esclarecendo com bondade os necessitados. Continuamos confiando em ti. A tarefa de conduzir o departamento doutrinário, por isso prepara-te também para o sublime testemunho do Calvário, suportando os agressores que te fazem percorrer uma via sacra de insultos. Tenho a certeza de que Deus estará conosco. Lembra-te, Israel, prosseguiu o mentor, pureza doutrinária e tolerância sempre. Ainda que não sejas compreendido por todos, prossegue fervoroso, agindo com os pensamentos calcados em Jesus e Kardec. Segue adiante, na certeza de que te estaremos sustentando. Maria Souza, continuou o coordenador do bem, está se promovendo um pequeno movimento, que em breve verá de se multiplicar consideravelmente sobre as orientações das trevas. Contudo, limita-te a compreender as mentes enfermas e esclarecê-las de maneira respeitosa e profundamente embasada em Kardec. Estaremos contigo todo o tempo que te dedicares ao trabalho espírita, por isso conta conosco, porque depositamos todas as nossas esperanças nos seus propósitos, sempre firme em levantar a bandeira onde quer que seja da pureza doutrinária. Terminada a orientação, o mentor abraçou carinhosamente os representantes diretos do centro espírita, fazendo em seguida prece referente ao encontro de estudos, esclarecendo com bondade os necessitados. Peraí, voltei, perdão, gente, eu perdi total. Toda vez eu fui voltar à página, calma. Isso. Prece fervorosa, levando às lágrimas ao mesmo tempo os que fortaleciam os sentimentos em Jesus, renovando-se fluidica e mentalmente para a continuidade da tarefa. Quando acordaram no corpo, sentiam-se de fato renovados. Embora não guardassem na memória física as informações detalhadas, traziam um coração repleto de coragem e desejo de continuar servindo. A equipe espiritual, porém, trabalhava sem descanso. As mensagens espirituais continuavam sendo transmitidas com intensidade. Redatores espirituais comprometidos com o ideal interpretavam os pensamentos das entidades sublimes, tutoras daquela casa, retransmitido posteriormente aos médiuns em sintonia com planos superiores, palavras incentivadoras do trabalho, solicitando a vigilância, oração e reforma íntima, tolerância e discrição nas atividades espíritas a fim de ajudá-los a vencer, pela renovação mental, as influências negativas. Nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, que a gente vai começar o capítulo 10. Muita gratidão por mais um vídeo aí. E até o próximo. Um beijo!